O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Wash my hands. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. João Lourenço é reeleito presidente de Angola e oposição contesta resultados. Tivemos as eleições angolanas no último dia 24 de agosto. O João Lourenço, que foi eleito em 2017, já tinha xadrez herbal, né? Ele que é do Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA, que é o partido socialista angolano, que foi um dos principais líderes da luta de independência contra Portugal, né, de 61 a 74. Depois se torna o grupo de esquerda na Guerra Civil contra o UNITA, da direita, né, o UNITA que era apoiado pela FNLA. Que é a União Nacional para a Independência Total de Angola. Total. Não, porque tem o UNIPA, que é a Independência Parcial de Angola. Não tem, pessoal. E que, inclusive, a bandeira atual de Angola remete à antiga bandeira do MPLA, né? Que é duas faixas horizontais vermelhas e pretas, só que o MPLA tinha uma estrela que depois foi substituída por uma roda dentada e um facão. E, inclusive, durante o acordo, durante as negociações... É interessante você lembrar isso, né? Porque durante as negociações do acordo de paz, tinha ali... tinha o desejo, né, especialmente dos opositores, de que a bandeira de Angola fosse trocada, né? Fosse ali adotada uma bandeira de, entre aspas, conciliação nacional. Né? O problema é que a bandeira do UNITA tem verde, aí dizem que é por conta da antiga bandeira portuguesa, e aí seria um símbolo colonial e tal. Aí tem uma bandeira proposta ali na década de 1990 que era verde, vermelha e preta. Que aí são exclusivas as cores do panafricanismo do Marcos Garvey. Isso, que são as cores da bandeira do Quênia e tal. E a bandeira da UNITA tem um galo que não é uma galinha da Angola. Denúncia. Mas é um galo português? É um galo preto. Então tá aí, averiguar a espécie do galo da bandeira do UNITA. Mas voltando aqui às eleições, o João Lourenço foi eleito em 2017 para suceder o José Eduardo dos Santos, que foi o líder da independência e que depois se torna presidente e progressivamente ditador, concentra poder, né, na sua pessoa, uma trajetória muito parecida, né, com o que a gente falou aqui da morte do Mugabe, por exemplo, né? E o José Eduardo dos Santos, que faleceu recentemente, né, no início de julho de 2022, na Espanha. A gente já falou aqui da disputa pela herança bilionária, né, envolvendo os filhos dele e tal, e a gente vai falar mais dele aqui nesse programa, nesse contexto também. E no contexto eleitoral é curioso, né, porque ele morreu pouco antes das eleições, dando tempo para a sua filha mais conhecida, a Isabel dos Santos, vocalizar o seu apoio para o UNITA. Inclusive, no perfil dela no Twitter, isso quem acabou retweetando foi o Marcos Carvalho do Ponta de Lança, ela tweetando em inglês, ou seja, para o público estrangeiro, mostrando a mobilização da oposição, né, do principal partido de oposição. E em 2017 a gente comentou, né, que as eleições angolanas elas têm um formato curioso, porque é um presidencialismo parlamentar, porque assim, você elege o deputado da Assembleia Nacional, que são 220 assentos. E aí quem tiver a maior bancada tem o presidente. Então o MPLA do João Lourenço ficou com 51,4% dos votos,
elegendo 124 parlamentares, consequentemente, ele vai ser o presidente. Tá? A UNITA, que hoje é a principal força de direita, né, em Angola, do Adalberto Costa, sob liderança do Adalberto Costa Júnior, elegeu 90 parlamentares, ficou 44,4% dos votos e ficou em segundo lugar. Agora, o que acontece? Assim, mas o partido que venceu as eleições foi o da nulidade. Ah, sim. Porque tivemos a maior abstenção já registrada em Angola, que chegou a 54%, que dá mais ou menos 8 milhões de eleitores em um total de 14 milhões. Pois é. Então, assim, menos da metade do eleitorado votou. E, assim, Angola, né, o país tem uma população aí dos seus 33 milhões de pessoas e, basicamente, 6 milhões votaram nas eleições. Tá? Porque, óbvio, né, se você pensar na população fora da idade eleitoral e tal. Em números absolutos, a diferença entre o UNITA e o MPLA foi de menos de 500 mil de votos. Tá? O MPLA ficou em primeiro, mas perdeu 26 assentos. Tá? E aí é uma discussão, inclusive, sobre a transição, o processo de abertura que acontece em Angola. Essas eleições são as eleições com melhores resultados da UNITA. A UNITA ganhou 39 assentos. E principalmente em Luanda, né, que concentra cerca de 1/3 do eleitorado, e foi a primeira vez que a UNITA venceu na capital angolana. Até porque durante, né, o governo do J-Lo, como ele é conhecido também, por conta, né, de ter a mesma sigla da cantora norte-americana, foram 4 governadores em Luanda, né? Então o MPLA perdeu um pouco, né, da confiança do voto capitalino. E também do voto jovem, né? Porque assim, aí é um processo de desgaste que a gente comenta que acontece em vários lugares. Você tem o mesmo governo há décadas, seja no modelo autoritário, seja no modelo de democratização. Né, dos acordos pós-guerra civil e tudo mais. Lembrando que a guerra acabou há 20 anos. Isso, você fez muito bem lembrar que a guerra civil angolana oficialmente acabou no início do século. Tá? Tem 20 anos mais ou menos. Então, o cara que está votando pela primeira, segunda vez, ele está literalmente a vida inteira sob o governo do mesmo partido. Então, é natural. Isso vai acontecer em qualquer lugar. A gente falou muito disso, por exemplo, na Europa, sobre a Europa em 2008. O governo que estava no poder em cada país afetados pela crise perdeu as eleições seguintes. Então, assim, onde você tinha direita no governo, ela perdeu. Onde você tinha esquerda no governo, ela perdeu. Tá? Por quê? Porque a pessoa ela vai falar, poxa, tem esse problema, então é culpa desse governo, vou buscar a oposição. Então, foi uma pesquisa repercutida pela Al Jazeera, inclusive, que coloca que boa parte do eleitorado jovem declarou voto na oposição. Até porque, olha só, meu caro Matias, o índice de desemprego entre a população masculina de menos de 25 anos é na casa dos 50%. Tá? Então, o homem jovem angolano, metade deles estão desempregados. E aí estão votando pela primeira, segunda vez, então votaram na oposição. Então, até por isso que explica essa vitória na capital e o fato de que, mesmo tendo ficado em segundo lugar, a UNITA aumentou muito a presença no parlamento e conseguiu o seu melhor resultado eleitoral na sua história. Não vou nem dizer história recente, vou dizer história como um todo. Só que, né, temos a apuração dos votos e aí tem a manchete, né, que você repercutiu sobre a oposição. A UNITA rejeita os resultados e afirmou que vai solicitar uma recontagem.
tá? O porta-voz MPLA, o Rui Falcão. O bom da gente falar de países lusófonos é sempre esse. Né? O Rui Falcão, porta-voz do MPLA, disse que o partido tem maioria e vamos poder governar sem nenhum tipo de problema e vamos governar. Porém, o Costa Júnior, da UNITA, disse... Lembrando que tem um homônimo, que foi um quadro histórico do PT também. Que eu saiba, não é a mesma pessoa, tá, gente? E aí o Costa Júnior disse que há uma discrepância brutal entre a contagem oficial e a contagem paralela feita pelo partido. Ele disse que não há dúvida que o MPLA não venceu as eleições e não vamos reconhecer os resultados provisórios, e disse que o MPLA vai solicitar que observadores internacionais conduzam uma recontagem. Porque, novamente, a diferença entre os dois partidos é de menos de 500 mil de votos, num cenário de comparecimento muito baixo, como o Matias destacou. Então, o Costa Júnior disse que vai entrar com um pedido na Suprema Corte, tá? Na Corte Constitucional, né, como é chamada, para que isso seja revisto e que os observadores internacionais possam ser acionados. Ele também pediu, né, que os angolanos mantenham calma e não apelem para a violência. E aí, aproveitando que a gente fez esse brevíssimo retrospecto da Guerra Civil Angolana... E não temos um Fronteiras Invisíveis. Não temos, a gente precisa fazer, até porque Angola disputou uma Copa do Mundo relativamente recentemente. Que tinha o grande Zé Calanga. E tinha o Mantorras, do Benfica, né? Que era o principal jogador daquele time. Naquela Copa, o meu pai, né? Que o apelido dele é Zeca, virou Zé Calanga. E quando a gente fala um grupo de esquerda, um grupo de direita tal, e teve a Guerra Civil, é importante destacar que a UNITA também lutava contra Portugal. Tá? A UNITA também era um grupo anticolonial, só que é um grupo... a direita, especialmente no contexto da Guerra Fria, um grupo pró-Estados Unidos, e aí nós temos a Guerra Civil. Mas eu já vi... Que só acaba em 2002 justamente com a morte do Jonas Savimbi, que era o seu líder. Né? Mas tem muita gente que às vezes fala que a UNITA era um grupo pró-colônia, um grupo, entre aspas, pelego, alguma coisa assim. Né? E um detalhe interessante dessa campanha, meu caro Matias, é que o João Lourenço, se distanciando, né, da bandeira clássica do MPLA, ele se comprometeu, nesse seu segundo mandato, a um programa de privatizações de empresas estatais, especialmente pela imagem de corrupção da família do Eduardo dos Santos. Né, que é aquela coisa, peraí, como é que a filha dele tem bilhões de dólares? Da onde vem essa grana? Né? Então, óbvio, ele não vai privatizar o setor petroleiro, os setores energéticos, mas ele se comprometeu a sim privatizações de parte das empresas do país. E a gente falou bastante do José Eduardo dos Santos, e vamos lembrar, ele faleceu... E só um detalhe curioso também, já que você trouxe o contexto da Guerra Fria, é que a Isabel nasceu em Baku porque o José Eduardo dos Santos era casado com uma azeri, né? Na época, parte da União Soviética. O José Eduardo dos Santos estudou na Universidade Nacional do Azerbaijão. E, se eu não me engano, a primeira mulher dele, a mãe da Isabel, era uma grande enxadrista, inclusive. Possível. Acho que a gente fala um pouco disso, inclusive, em 2017, quando ele deixa o poder, né? E o José Eduardo dos Santos, ele morreu ele faleceu, né, no dia 8 de julho em Barcelona, onde ele fazia tratamento médico. E aí a gente comentou que havia uma troca de acusações entre os filhos dele, havia ali, né, um suspeitando e tal, e pediram uma autópsia paralela. E aí, por conta disso, o corpo dele só chegou em Angola agora no último sábado, dia 21, dias antes das eleições. Né? E, obviamente, teve toda uma recepção, todo um protocolo de recepção, né? Porque ele foi o chefe de Estado da maior parte da existência de Angola como um Estado independente. Eu fico curioso, sinceramente, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas eu fico curioso para saber como e se isso afetou as eleições. E se às vezes foi afetado, inclusive, que tenha deposto contra o MPLA.
né, devido a esses escândalos de corrupção e tudo mais. Então achei isso, foi um timing, digamos assim, curioso, né, dos restos mortais dele terem retornado para Angola apenas alguns dias antes. Enfim, de qualquer maneira, o resultado oficial é a vitória do MPLA, embora tenha sido uma vitória em que o UNITA encostou bastante, tá, com o Adalberto Costa Júnior, e possivelmente teremos uma recontagem com observadores internacionais. E vamos lembrar também que nos últimos anos nós tivemos diversas tensões, né, entre Angola e a Igreja Universal brasileira, né, liderada por Edir Macedo. Inclusive o governo Bolsonaro queria nomear, né, o Crivella como embaixador na África do Sul, para eventualmente ser ali um porta-voz, um intermediário desses temas e tal. A TV Record também está em Angola. E essas eleições foram bastante observadas pela Record e pela Igreja Universal. Eu acho que é a primeira vez, né, que a gente vai citar aqui como fonte aqui no programa um texto do Ricardo Feltrin. Isso não é porque ele é um colunista de entretenimento, né? Ele fala de assuntos de TV. E focado muito na televisão brasileira, né? Isso, então por isso que... Mas o Ricardo Feltrin fez uma matéria lá no blog dele, no UOL, chamada Eleição em Angola definirá futuro de Record e Universal no país. Afirmando, né, no texto, ele recapitula um pouco, né, dos problemas que aconteceram. E vamos lembrar, foram denúncias muito graves. E não só em Angola, né, em São Tomé e Príncipe também. Denúncias não só de corrupção, mas também, por exemplo, de esterilização forçada de pastores locais, de pastores negros, né, locais. Então, a matéria coloca que nenhum dos dois candidatos tem grande simpatia pela organização, né, brasileira, porém, existe ali uma possibilidade que qualquer que seja o vencedor, eventualmente se aproxime, né, da Igreja Universal pela capilaridade, pela presença também da TV Record, né, no nosso país irmão lusófono, né, Angola. E só antes do Felipe continuar o nosso giro pelo continente africano, fica aqui um apelo também, né, aos ouvintes que a gente tem do outro lado do Atlântico, né? Temos bastante ouvinte angolano, temos também brasileiros que moram em Angola, além de angolanos residentes no Brasil, né? Então quem quiser complementar aí... tecer comentários, fica à vontade, pode mandar pelo inbox, e-mail, enfim, e principalmente na caixa de comentários, tanto no site da Central 3 quanto no Xadrez Verbal. Muitas vezes o comentário não é aprovado automaticamente, mas a gente sempre está de olho. O seu inbox no Twitter é aberto? O meu é. Você é um bonachão, você é uma pessoa... Eu tenho medo de sei lá, de birutas e tal, então eu deixo fechado. Porque é aquela coisa, né? Mas assim, daqueles que eu não sigo, ele vai pra um... Tipo um spam. Mas eu sempre tô acompanhando lá. Entendi, eu nem sabia que tinha pasta de spam no Twitter. Porque é aquela coisa, o camarada, ele... Né, a pessoa, né, deixa o inbox do Twitter aberto achando que ele vai receber inbox da Jennifer Lopez, né, para aproveitar que você falou em J-Lo, né, ou da Jennifer Lawrence também, né, e aí no final das contas é biruta ameaçando de morte, é biruta falando... Te adicionando em corrente. Essas coisas. Então, mas voltando aqui para o nosso queridíssimo continente africano, vamos primeiro rumo à Nigéria, onde 4 freiras foram sequestradas no sudeste do país, no estado de Imo, que é um dos locais mais ricos em petróleo do mundo. E elas foram sequestradas, muito provavelmente, para cobrança ali, para extorsão de eventuais resgates. Tá? Elas que são das Irmãs de Jesus, e elas foram sequestradas antes de uma missa no último domingo. E da Nigéria nós vamos para o Togo, meu caro Matias, com uma ótima notícia, já que a Organização Mundial de Saúde anunciou que o país erradicou em apenas 11 anos 4 doenças, tá? O verme da Guiné, a elefantíase, a doença do sono e o tracoma.
Então, o Togo erradicou essas 4 doenças nos últimos 11 anos. Foi o primeiro país da África subsaariana a erradicar a elefantíase, inclusive, e esse ano eliminou o tracoma. Tá? O presidente de Togo, o Faure Gnassingbé, disse que a saúde é a prioridade para toda a população do Togo. Tá? Então tá aí uma ótima notícia vindo do Togo. E teve um ouvinte, infelizmente eu não vou lembrar, porque eu não salvei, não marquei e tal. Mas no último programa a gente fez a brincadeira que o Drogba um dia vai ser presidente da Costa do Marfim, e aí teve alguém que perguntou se o Adebayor um dia vai ser presidente do Togo. Pode ser. Possível. Vamos para o Mali, meu caro Matias. Né? Semana passada a gente comentou que o vice, né, primeiro-ministro, ele teria sofrido um AVC, né? Ele está internado, enfim, estaria ali com problemas de saúde, e ele foi afastado, ele recebeu uma licença médica. E agora nomearam o substituto dele. Lembrando que o vice-primeiro-ministro que foi afastado, o Kokala Maïga, é civil. E agora o nomeado é coronel, o Abdoulaye Maïga. Então isso significa agora que os 5 cargos mais altos do executivo do Mali estão todos ocupados por militares. Tá? Lembrando que eles prometeram, né, a abertura política até 2024. Do Mali, nós vamos para a Argélia, onde o presidente francês, Emmanuel Macron, desembarcou essa semana. Vamos lembrar, né, brevemente, nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre a Argélia, sobre a história argelina. Que inclusive, você citou a questão do Drogba, a gente lembra do Georges Weah, mas o primeiro ex-futebolista a ser presidente de um país africano foi o Ahmed Ben Bella, argelina. Mas ele jogou no Olympique de Marseille, vai. Tá bom, ok, justo. E lembrando, a Argélia foi parte do Império Colonial Francês, ela foi conquistada em 1830 já, e mais do que parte do Império Colonial Francês, essa é uma questão que a gente explica nesse programa e nós já comentamos, a Argélia era parte da França. Falando do ponto de vista administrativo e jurídico, ela não era uma colônia, ela era parte da França. Tá? Inclusive é muito curioso, se vocês, por exemplo, olharem listas, né, de ex-integrantes da União Europeia, você vai ver, Reino Unido. Colocam, às vezes citam a Argélia, porque a Argélia era parte da França. Então, até por isso, foi uma guerra de independência muito violenta, muito longa. Vamos lembrar, o Macron... Que completou 60 anos do seu final, agora em 2022. Isso. O Macron, quando ele fez a campanha para o primeiro mandato dele, inclusive, ele falava de abrir os arquivos da Guerra da Argélia e de pedir desculpas pela exploração colonial argelina na Argélia. Depois ele fez uma coisa meio ali, né? Ele acabou sendo pressionado por alguns setores. Quando a gente diz pressionado por alguns setores, vamos lembrar, né? Tem muita gente, tem muito veterano ainda vivo, ou gente cujo pai, tio, deve ter coisa a esconder. Né? Então, Macron, não libera o arquivo aí não, senão vão saber que meu tio era parte de grupo da morte, né? Vão saber que papai fez isso e fez aquilo, né? Então é importante lembrar isso, né? Quando a gente fala de pressões, tem muito isso, tem muito de orgulho familiar, imagem familiar a ser mantida e tal. Então Macron foi lá, disse que era uma coisa muito ruim, foi uma tragédia, bibibi, bobobó, mas ficou naquilo. E isso, inclusive, pegou mal na Argélia. A Argélia, nos últimos anos, né, tem passado por muita instabilidade, devido ao fato da Argélia estar vivendo uma gerontocracia, com os últimos, né, eu digo últimos no sentido natural da vida, né, líderes da independência argelina ocupando os cargos de destaque, num período ali de transição. Lembrando que a gerontocracia recente, né, é a União Soviética no início da década de 1980, né, depois que o Brezhnev sofre o primeiro AVC, aí depois nós temos o Andropov e o Chernenko. Né, até você ter a ascensão do Gorbachev, que era visto como um líder jovem, reformista e tudo mais. Né, então é um período ali de muito enfraquecimento soviético, no início da década de 1980. Enfim, a Argélia, o Emmanuel Macron foi visitar a Argélia para o quê? Para celebrar o francês, para celebrar os elos em comum, para falar de como eles são caras legais, para falar do Benzema, uma coisa assim. Não. O negócio é energia, gente. E como a gente já falou aqui, a invasão da Ucrânia pela Rússia, no caso da França não afeta tanto assim, porque a França usa muita energia nuclear, mas Azerbaijão,
Catar, Argélia, daqui a pouco Chipre, né? Estão todos esfregando as mãos porque vão ganhar uma grana feroz exportando gás natural para a Europa para substituir as importações russas. Então, e no caso do Mediterrâneo, compensa mais justamente buscar no norte da África. Isso. Né? Inclusive, a gente comentou um tempo atrás que quando a Argélia fechou o registro do gás por conta da briga com Marrocos, a Espanha... Apoiado pela Espanha. Não, mas a Espanha acabou sofrendo com isso, né? Sim, mas porque a Argélia está do lado dos sauares no conflito pelo Saara Ocidental, enquanto que a Espanha apoia os marroquinos de maneira velada. E a Espanha quer o gás. A Espanha, se pudesse, falar só, dá o gás e vocês se viram. Né? O problema é de vocês. E aí foi uma visita de 3 dias em que falaram sobre Saara Ocidental, região do Sahel, e aí inclui o combate ao terrorismo, ali na região do Saara, né, onde você tem fronteiras muito porosas, e a França após ter sido expulsa do Mali. Eu não vou falar saído do Mali, porque ela foi expulsa pela junta militar do Mali. Também falaram sobre Líbia, né, e, claro, discutir mais cooperação energética com a Europa. Por quê? Porque você tem os países que compram o gás diretamente da Argélia, como Espanha e Itália, mas a França, como uma das principais economias europeias, como agora o Macron visto como o principal líder europeu, pós-aposentadoria da Merkel, né, ele vai falar, a gente precisa de gás aqui para a coletividade, né, para todo mundo. Então, como é que compra gás aqui para eventualmente mandar para a Alemanha, né, mandar para os países que usam gás russo, né? Então, também teve essa conversa. Agora, é importante destacar o seguinte: o Macron chegou ontem, dia 25, quinta-feira. Ele vai embora no domingo. Então, a gente está gravando esse programa, a gente está falando do quê? Da visita dele, do histórico entre os dois países e de quais são as intenções no momento, o que eles querem negociar. Agora, os resultados concretos dessa visita, a gente só vai poder comentar no próximo programa, porque, né, quando nós teremos aí, eventualmente, assinaturas de acordos e tal. Lembrando que é a segunda visita do Macron à Argélia, né, nos seus 2 mandatos. Da Argélia, vamos para o Sudão, já que agora teremos um embaixador dos Estados Unidos no país depois de 25 anos, né, como parte daquele acordo de normalização de relações assinado ainda no governo Trump, sob o Sesc Pompeu, né, o Sesc Pompeia como secretário de Estado, em que o Sudão pagou indenização, né, às vítimas dos atentados terroristas de 98, e agora o John Godfrey será o embaixador dos Estados Unidos no Sudão. Ele tuitou: estou delighted, né? Estou encantado em chegar ao Sudão. Desejo aprofundar as relações entre americanos e sudaneses e apoiar as aspirações do povo sudanês, a liberdade, paz, justiça e uma transição para a democracia. Ou seja, ele não falou, estou aqui numa democracia, tá? Não falou, transição para a democracia. Tá? Então, uma formulação interessante. Do Sudão, meu caro Matias, vamos para a Etiópia, já que depois de meses de trégua, no último final de semana, tivemos combates entre forças federais etíopes e forças da Frente de Libertação Popular do Tigray. Ambos, né, cada um acusando o outro de ter violado a trégua. Não há uma verificação independente ainda sobre quem teria violado a trégua e aparentemente os combates não duraram muito, tivemos apenas uma retomada de combates. É claro que eu falo isso e aí no fim de semana nós vamos ter a retomada da guerra só para deixar o programa obsoleto. Mas espero que não seja o caso, claro. Da Etiópia, vamos para a Somália, já que no último final de semana tivemos um sequestro ao hotel Hayat, que fica em Mogadishu. Tivemos explosão de 2 carros-bomba. Depois, integrantes armados do Al-Shabaab atacaram o hotel, mataram pessoas, tomaram reféns. O hotel foi cercado pelas forças militares federais somali. No total, 21 pessoas morreram, 117 pessoas ficaram feridas, 15 delas em estado crítico, até que as forças federais somali, né, tomaram o controle do hotel depois de 30 horas de cerco. Tá? Então é aquele tipo de coisa que, assim, se fosse, sei lá, em Paris, né, já que a gente falou da França agora há pouco, né, iria virar filme. Né? Infelizmente, a situação na Somália ela é tão grave, ela é tão complicada, já há 30, 40 anos,
que se torna, né, vira aqui um evento corriqueiro. Então, infelizmente, porém, isso contribuiu para diversas críticas mais pesadas de integrantes do governo ao Al-Shabaab. Inclusive, o primeiro-ministro, Hamza Abdi Barre, disse que o Al-Shabaab são crias do inferno. Tá? Um grupo cria do inferno. Vamos ver aí se teremos uma mobilização maior. Da Somália, vamos para o Quênia, já que primeiro, na última segunda-feira, dia 22, o Raila Odinga, né, que ficou em segundo lugar nas eleições quenianas e questiona os resultados, entrou oficialmente com o seu recurso na Suprema Corte para desafiar os resultados da eleição presidencial e solicitar uma recontagem sob observação internacional e também o fato de que dos 7 comissários eleitorais, 4 renunciaram, né? A maioria deles renunciaram. Então ele entrou com um recurso oficialmente na Suprema Corte no último dia 22. E, em outra notícia, nessa semana, mais de 1.000 agricultores que trabalham na colheita do chá no Quênia, tá? Eles são chamados em inglês de tea pickers, né? Ou seja, apanhadores de chá, anunciaram que coletivamente vão entrar com um processo contra a empresa James Finland Kenya Limited numa corte escocesa, tá? Numa corte de Edimburgo. A empresa é escocesa, dona de terras no Quênia, onde essas pessoas trabalham, dizendo que eles estão trabalhando sob condições insalubres e sendo explorados, e que as condições de trabalho estão causando danos à sua saúde, especialmente a coluna deles, e que a empresa não tem cumprido acordos, inclusive, de tratamentos médicos, de acompanhamento médico. Tá? Eles trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana, carregando folhas de chá. E o detalhe, há diversas denúncias que caso eles não atinjam a meta de chá colhido por dia, eles não são pagos. Isso tem nome. Isso tem nome. Se chama condição análoga à escravidão. Porque assim, se eu, trabalhando por uma empresa, colher uma folha de chá, eu já devo ser pago. A gente precisa combinar o pagamento assim, a cada folha que eu colher, eu vou receber, sei lá, R$1, dando um número aleatório. Agora, não, você não atingiu a meta, então você não será pago, isso tem nome, tá? Então, a associação desses agricultores vai entrar com um processo na Escócia contra essa empresa chamada James Finland Kenya Limited, né? E é curioso, né, porque recentemente teve uma nerdologia sobre guerras do ópio, é uma coisa que a gente já comentou aqui no programa, né? Todo mundo liga o chá à cultura britânica. Né? Então a hora do chá, e tomar o chá, e aí o chá com leite, blá, 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 sendo que não cresce uma folha de chá no Reino Unido. Primeiro pegavam na China, depois foram plantar na Índia e Bangladesh, depois no Quênia. No Caribe, mas assim, a gente liga muito o chá aos britânicos, mas porque eles consomem muito, né? Não porque eles cultivam, porque eles produzem. E finalmente, na África do Sul, tivemos essa semana, né, a cerimônia que empossou o Misuzulu Zulu, de 47 anos de idade, como o rei Zulu, tá? O novo rei Zulu, ele que sucedeu seu pai, que faleceu em março, né? Depois ali de uma disputa pelo trono e tal. Então tivemos aí a cerimônia de posse dele. Não sei se posse é o termo correto. Também coroação. Não... mas ele não usa uma coroa, né? Então assim, eu não sei qual que é o termo correto, mas enfim... O Misuzulu Zulu, de 47 anos, é o novo rei dos Zulus. Pra não deixar dúvida, né? O nome dele não deixa dúvida.